Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pelo privilégio que temos de te buscar. Seja conosco agora na meditação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Nós estamos estudando uma série sobre a palavra esperança, cujo tema da série é Esperança através dos atos de Jesus. Ou para você entender melhor, atos de esperança. Nós já vimos atos de esperança de Jesus sobre o desespero na vida de Jairo, aqui em Marcos 5. Nós já vimos um ato de esperança de Jesus sobre uma mulher que vivia sofrendo de hemorragia por 12 anos. E hoje vamos encerrar o nosso estudo e a nossa série sobre a esperança e também a reflexão sobre Marcos 5 com o tema Ato de Esperança 3, o poder sobre a morte. E eu quero convidá-lo a ler comigo Marcos capítulo 5, versículos 35 a 43. Diz assim: Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: Sua filha morreu. Não precisas mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. O capítulo 5 de Marcos, estou sempre dizendo Atos porque há uma ligação entre o poder do Espírito Santo, entre o que o Espírito Santo fez lá em Atos através dos apóstolos, e agora Jesus estava trabalhando esse processo de discipulado com os discípulos, mostrando milagres. Pegou ali 3 discípulos, levou para estarem com ele ali e com as pessoas que estavam ali naquela casa, e foi mostrando como que ele tem poder até mesmo sobre a morte. Vocês sabem, no início do capítulo 5 de Marcos, nós vimos a história de Jairo, um pai em desespero, grande líder religioso da época, da sinagoga, participante e membro do Sinédrio, que eram os líderes daquele tempo, os principais líderes religiosos, e ele teve a coragem de ir até Jesus e procurou Jesus e pediu que ele curasse a filha dele que estava enferma em casa. Neste caminho de Jesus e Jairo até a sua casa, uma mulher ali interrompe a jornada e ela toca no manto de Jesus e é curada. Ela sofria já há 12 anos de hemorragia. E aquele processo todo na jornada da caminhada de Jesus com Jairo, a multidão que acompanhava, os discípulos, alguns fariseus, Jesus parou e começou a conversar e a perguntar quem havia tocado nele.
Existia ali uma multidão, e os discípulos disseram, mas mestre, diante de tanta gente, como vamos saber quem te tocou? Ele disse, mas alguém me tocou. E a mulher ali se declara e diz, eu toquei e tal. E aí Jesus olhou para ela, a tua fé te salvou. E aquela mulher foi curada da sua enfermidade. Só que aquele tempo do intervalo da conversa de Jairo até a caminhada para a sua casa, e o interlúdio ali, o impedimento, que alguns podem até dizer assim, que aquela mulher ocasionou, fez com que a filha de Jairo viesse à morte. E alguém chegou para Jairo e disse assim, ei, fique tranquilo, não incomodes mais o mestre, pois a tua filha já morreu. Eu imagino como aquele pai recebeu aquela notícia, né? Provavelmente a única filha, a Bíblia não diz se ele tinha mais. Ele havia ido buscar a cura e estava com a cura do lado dele, a poucos minutos, talvez a poucos passos da sua casa. E agora a esperança se foi, a esperança o abandonou. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse, fique tranquilo, não te incomodes com esta notícia, creia somente. E agora nós vamos aprender juntos como que Deus, como que Jesus Cristo tem poder sobre a morte. O terceiro ato de esperança de Jesus em Marcos 5 é sobre a morte. Cristo revela o seu poder sobre o maior inimigo do homem, a morte. Por que nós temos a morte como nosso inimigo? E por que ela é a nossa inimiga? Porque a morte não foi criada por Deus para os seres humanos. Deus criou a vida, e uma vida abundante, uma vida eterna, uma vida com gozo, uma vida com alegria, uma vida de prosperidade física, mental e espiritual. Mas o pecado entrou na terra, e o pecado trouxe como consequência a morte. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ok, temos aqui duas coisas, duas sentenças, duas certezas. O salário do pecado é morte, mas o dom de Deus é a vida eterna, e é grátis. Então nós temos o direito e o privilégio de escolhermos ou o salário do pecado, que é a morte, ou o presente de Deus após a rejeição e o abandono de uma vida pecadora, que é a vida eterna e de maneira gratuita. Para o Filho de Deus não há impossíveis. Jesus, o Filho de Deus, estava ali com Jairo, caminhando com ele, indo até a sua casa para responder o seu pedido, para atender o clamor de um pai que tanto implorava pela cura, pela restauração da filha. Para Jesus não há impossíveis. Para nós existem impossíveis, mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E agora, diante do sofrimento, da dor e agora do luto, Jesus mostra que para ele não há impossível. E é por isso que 1 Coríntios capítulo 15, o verso 26, diz que o último inimigo a ser destruído será a morte. Olha que poder maravilhoso Jesus tem. Até a morte, que é o inimigo invencível por nós, Ele vai vencer em nosso lugar. Ele vai destruir a morte para sempre. É por isso que Apocalipse capítulo 21 e o verso 6 diz assim: e a morte não mais existirá, e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Estamos vivendo dias turbulentos, momentos difíceis, situações complicadas. Cada dia que você liga a TV, cada dia que você liga o rádio, cada dia que você abre uma página na internet, você percebe no seu WhatsApp, nos grupos ou no seu privado, você recebe e percebe mensagens de pessoas que morreram, e as pessoas têm se tornado números e números a cada dia mais. É desesperador o contexto de vida que nós estamos vivendo hoje. Mas lembre-se, até a morte terá o seu fim. Até a morte vai morrer. Até a morte vai desaparecer. Até a morte vai deixar de existir. Porque Deus é a esperança para todo aquele que nele crê.
Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Em mim há vida abundante. Você continua lendo 1 Coríntios 15, versos 54 e 55, e você vai descobrir Deus dizendo: e quando este corpo corruptível se revertir de incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? A morte é o inimigo vencido. Aleluia! Deus dará fim à morte. A vinda de Jesus, o estabelecimento do reino de Deus para sempre nesta terra, no meu coração, na sua vida, no coração da sua família, nos traz a certeza e a segurança de que a morte não terá vida longa. Mas é preciso crer em Cristo. É preciso buscar nele a esperança. Que lições nós aprendemos com a história de hoje? Primeira lição: Jairo, ele ouviu palavras de desolação. Infelizmente, nós também temos ouvido muitas palavras de desolação. Nossos ouvidos estão aí. São pessoas que mandam mensagem para você só desanimando. São pessoas que simplesmente comentam seus erros, que propagam falhas, que propagam desespero, angústia, sofrimento, mazelas. Como lidar com as palavras de desolação? Buscando consolação em Cristo, buscando consolação em sua palavra, buscando segurança no assim diz o Senhor. Os homens disseram a Jairo: a tua filha já morreu. Constantemente estamos ouvindo palavras de desolação, palavras de desânimo e até palavras destruidoras que nos jogam no chão, que nos fazem sentir terra, pó. Quando damos nossos ouvidos para ouvir só esse tipo de palavras, nós podemos entrar em depressão. Podemos até perder esperança. O mundo tem poluído as pessoas com muitas palavras de desolação, de desespero. Durante esses dias de pandemia eu tenho conversado com muitas pessoas, atendido, orado com elas, ligado para elas, chorando também com elas, cantando com elas, se alegrando com elas. E muitas delas dizem: eu ouvi que tantos morreram em tal lugar. Eu ouvi uma retroescavadeira cavando e caixões sendo colocados em uma grande cova. Como que nós vamos viver assim? E pessoas que talvez nem foram acometidas pela pandemia do mundo hoje, mas que estão sendo assustadas mentalmente, e o seu ânimo está sendo diluído e enterrado. Pessoas que não irão adoecer da pandemia, mas que irão adoecer das emoções. Os estudiosos na área de psicologia já diziam ano passado que 2020 seria o ano em que a depressão se tornaria a doença e a enfermidade mais incapacitante do mundo. E nós estamos vivendo esta realidade. Pessoas que estão buscando o ouvido amigo, um psicólogo, um terapeuta, alguém para ouvi-lo, para ajudá-lo. Cuidado com as palavras de desolação. Cuidado. Nós devemos falar de fé e de animação. Isso mesmo. Mesmo em meio a dor e sofrimento, continue tendo fé. Fale sobre ânimo. Cuidemos de nossas palavras. Falemos de fé e teremos fé. Falemos de ânimo e teremos ânimo. As palavras têm poder. Não demos lugar aos pensamentos de desânimo. Deus está ali, a fonte de todo ânimo, a segurança da nossa vitória. É preciso levar Deus para dentro da vida, e Ele elevará o nosso estado de ânimo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento. Segunda lição: Jairo também ouviu palavras de consolação. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. É isso que eu quero dizer para você que está aí do outro lado nos acompanhando, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo YouTube. Lembre-se disso. Crê somente, não temas. Foi o que Jesus disse para Jairo.
O homem que tinha acabado de receber uma notícia que a filha tinha morrido, agora ouve de Jesus dizendo: não temas, só creia, deixa comigo. Provavelmente, ou talvez lá na mente de Jairo, ele sabia que Jesus podia curar, mas ele não tinha certeza que ele podia ressuscitar. Mas as palavras de Jesus lhe infundiram esperança. As palavras de Jesus lhe encheram de paz e segurança. Jesus queria que Jairo tivesse a mesma atitude da mulher com hemorragia. Que ao acreditar que se tão somente ela tocasse no manto de Jesus, ela seria curada, ela enfrentou os preconceitos e toda a tradição da época, em que uma mulher não podia entrar no meio de uma multidão de homens, e que tampouco ela, pelo fato de ser uma mulher com hemorragia, que era classificada naquela época dentro do grupo dos leprosos, que deveria estar fora da cidade, porque a sua doença era conhecida como contagiosa, ela avançou pela fé, e pela fé foi salva, foi curada. O segredo de toda a vitória em nossa vida é ter fé em Deus. Era isso que Jesus queria que Jairo tivesse quando ele disse palavras de consolação: crê somente. A frase não temas, quando Jesus disse assim, não temas, crê somente. Esta frase, ela aparece na Bíblia 365 vezes. Isso te lembra alguma coisa? Isso me faz lembrar dos dias de um ano. É como se Deus tivesse um não temas para cada dia da nossa vida. E se o ano for bissexto, ele diz mais uma vez: não temas. Não temas. Entre as inúmeras promessas que nós temos na Bíblia, uma das maiores que nos infunde ânimo, esperança e segurança é saber que o Senhor está conosco e que nós não precisamos ter medo, nem mesmo diante da morte. Louvado seja Deus. Jesus quer dizer para todos nós nesta oportunidade palavras de consolação, palavras de consolo. Ele deseja que você não tenha medo, pois Ele é contigo por onde quer que fores. Por que ter medo? Por que ficar se preocupando ao ponto de abandonar a fé? Há um Deus que está contigo. Há um Deus que diz: não temas, eu sou contigo. Josué 1,9 diz assim: não fui eu que te mandei e te ordenei. Seja forte e corajoso. Não temas, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Louvado seja Deus. Glórias ao nosso Deus, porque nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter desânimo, porque o Senhor está conosco e por onde formos, Ele também irá. Eu costumo dizer que Deus não nos manda e nem nos leva a um lugar onde Ele não possa estar, onde Ele não possa nos acompanhar. Deus está contigo aí no leito de um hospital. Deus está contigo aí no leito da sua própria casa. Deus está contigo aí na sua sala. Deus está contigo quando você vai trabalhar. Deus está contigo quando você volta do trabalho. Deus está contigo quando você tem que fazer uma viagem perigosa. Deus está contigo quando você tem que retornar para casa já quase na madrugada. Deus está contigo quando você está deitado. Deus está contigo quando você se levanta. Deus está contigo durante toda a tua vida. E Deus estará contigo na manhã da ressurreição, se você tiver que descansar no Senhor. Glória a Deus, Ele está conosco. Mas existe uma outra lição. A Bíblia diz que aquela menina estava doente quando o pai foi ao encontro de Jesus. Mas ao sair para ir até a casa de Jairo, a Bíblia diz que aquela menina morreu. E as pessoas chegaram e disseram: ei, calma Jairo, deixa o mestre em paz, porque tua filha já morreu. Mas Jesus olhou para aquele homem e disse: fique tranquilo, não temas, crê somente. A menina não está morta, mas dorme. Que lição poderosa! A menina não estava morta, mas sim dormindo. Isso mesmo.
E Jesus não estava mentindo. Sabe por quê? Porque em toda a Bíblia a morte é comparada com o sono 52 vezes. Cristo sabia que a menina estava dormindo, e por isso que ele pediu que a menina se levantasse. E ele disse: menina, Talita cumi, levanta-te. Menina, levanta. Foi isso que Jesus disse para aquela menina, para aquele corpo. Eu imagino Jesus naquela sala, naquele quarto da casa, e as pessoas ali ao redor, umas chorando, outras se lamentando, tristeza por todos os ambientes. A casa estava dominada pelo desânimo, pelo medo, pela angústia, pela dor, pelo sofrimento. E agora o pai chega com aquele que queria curar a filha, mas agora a filha estava morta. Mas ele tinha ouvido de Jesus: fique tranquilo, não temas, crê somente. E ele estava à espera deste não crer, não temas, perdão. E por que eu tenho que crer se a menina já morreu? Eu já perdi minha filha. Mas Jesus chega e conforta todo mundo que estava em alvoroço naquela casa. E ele diz: por que este alvoroço? Fiquem tranquilos, a menina não está morta, a menina está dormindo. E as pessoas começaram a sorrir de Jesus. Dormindo? Ela está morta, você nunca viu alguém morto? O que você faz diante das promessas do Senhor? Diante de suas palavras, você crê ou você zomba? Quantas vezes a gente zomba da palavra de Deus, mas saiba que ela é a única segurança que nós temos nesta vida. Qual é o meu e o teu comportamento diante de tantas certezas de vitória que este livro maravilhoso nos apresenta? Este livro lá vem de novo, crente dizer que tem que crer em Deus, que tem que confiar. Eu vou sorrir, esses crentes são um bando de palhaços. Qual é a tua e a minha atitude diante da palavra de Deus, da certeza de segurança e de fé que ela nos traz? Você fica sorrindo? Você fica zombando? Ou você crê, você aceita, você obedece, você confia? As pessoas ali sorriram, porque não conheciam a Jesus e tampouco conheciam as Sagradas Escrituras, que afirmava que uma pessoa, quando morre, está dormindo. Cristo sabia que a menina estava dormindo, e por isso pediu que ela se levantasse. E o interessante é que a Bíblia diz que ele pediu que ela se levantasse, porque Jesus sabia que ela estava dormindo. A promessa bíblica, de acordo com São João 11:25, é: quem crê em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Se você crê em Deus, então não tenha medo da morte. Creia em Deus. Jesus pediu para que a menina se levantasse imediatamente. Hoje também, Jesus te pede para que você se levante, para que você saia deste sofrimento, para que você olhe além do hospital, além da dor, além da angústia, além da tristeza, além da pandemia, além de tudo que é de ruim que está acontecendo, a esperança. E Ele te diz: levanta! Levanta para a vitória. Você tem que levantar imediatamente, porque Ele diz: não temas, eu sou contigo. Jesus hoje está dizendo para você e para mim que me assiste, amigo, aí de onde você estiver, Deus está dizendo para ti nesta oportunidade: eu não sei o que você está passando, que dor você está enfrentando, e se você está sofrendo pela morte de alguém, ou está temendo morrer, lembre-se de uma coisa: Deus hoje te convida a levantar da dor, a levantar do sofrimento, a levantar da angústia, a levantar da decepção, a levantar da enfermidade e a levantar até mesmo da morte espiritual. Talvez eu esteja falando com alguém que espiritualmente se sente morto. Levanta para receber a cura e a salvação que vem de Jesus Cristo. Jesus é o autor da vida e Ele quer nos dar a vida. Os 3 atos de esperança que vimos nesta série: o poder de Deus sobre o desespero de Jairo, sobre o desespero de um pai, o poder de Deus sobre uma hemorragia de uma mulher que sofria há 12 anos, e agora o poder de Deus sobre a morte de uma menina de 12 anos,
nos ajudam a entender que nunca devemos deixar de adorar a Deus, crer nele e pedir que Ele faça as suas bênçãos maravilhosas em nossa vida. Não esqueça, Deus é especialista em transformar tragédias humanas em bênçãos espetaculares. Quantos de vocês hoje que aí estão nos assistindo, nos acompanhando de longe ou de perto, não importando o seu credo, quantos de vocês querem um ato de esperança de Deus em suas vidas? Levante sua mão onde você estiver. Quantos aceitam e querem um ato de Deus, de esperança na sua vida? Eu não sei onde essa esperança deve mudar a sua história, mas Deus sabe e Ele vai fazer. Creia somente, não temas. Isso é o que a palavra de Deus tem a nos dizer nesta oportunidade. Creia, não temas. Você só precisa aceitar. Deus abençoe você. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua palavra. E porque hoje tivemos a alegria de aprender que em Ti há poder sobre a morte. Ressuscita-nos de tudo aquilo que tem tirado a nossa esperança, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe você e continue compartilhando esperança.